Olá pessoal, meu nome é Stephanie e eu sou professora de Ciências. E hoje, para iniciarmos os nossos estudos remotos, nós vamos falar sobre os estados físicos da água e as mudanças que ocorrem entre esses estados. Então, pessoal, começando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns fatores importantes sobre a água, esse elemento que é tão precioso para nós seres vivos. A água, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Como nós sabemos, a água, ela está distribuída em vários locais do nosso planeta, por isso que ela é um elemento tão abundante, não só aqui no nosso planeta, mas também fora dele. E só para vocês terem uma noção, aproximadamente 70% da superfície da Terra, ou seja, do nosso planeta, é de água, é composto por água. Só que existe um porém aí também. Dessa água todinha que tem no nosso planeta, 97% é de água salgada. E nós sabemos que nós utilizamos água doce. Por isso que é tão importante a conservação, porque ele pode ser sim, nosso planeta pode ser sim rico em água, ter muita água, ser muito abundante, porém, essa água ela não é inacabável. Então, se a gente não conservar essa água, ela pode sim acabar um dia. Então, se nós temos 97% da água salgada, o que nos resta de água doce é 3 ou menos por cento. Então, mesmo assim, nem toda essa água está disponível para a gente, porque grande parte dessa água ela está em geleiras e também águas subterrâneas, por exemplo. Então, apesar do nosso planeta ter muita água e até ser chamado de planeta azul por isso, e também tem aquela música lá que é Terra, Planeta, Água. A gente tem também o ciclo da água, ou seja, ciclo, ele não acaba, a água vem, ela vai. Só que se a gente não conservar essa água, que parece ser inesgotável, o coisa que ela não a gente vai ficar sem. A água que ficar no nosso planeta não vai estar disponível para todo mundo usar, não vai ser o suficiente. Então, é por isso que é preciso um consumo consciente dessa substância. Uma característica importante também sobre a água é que ela é considerada um solvente universal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem uma alta capacidade de dissolução de substâncias. Então, por exemplo, se a gente pega um copinho com água e a gente pega também uma colher com sal e pega aquele sal e despeja ali dentro daquela água, ela consegue dissolver, não é mesmo? Então, a gente vai chamar a água de solvente e o sal dissoluto. A água consegue dissolver essa substância. Então, a água, vamos dizer assim, que as substâncias que são amigas da água, ela vai conseguir dissolver esses elementos. E agora, do que a água ela é formada? A água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, só para entender, átomos são minúsculas partículas que formam todos os elementos. E quando esses átomos eles se ligam, eles formam as moléculas, e as moléculas formam, por fim, as substâncias. E a água é uma substância. Então, a água ela é representada pela forma molecular H2O. H2O, hidrogênio e oxigênio. Finalmente chegamos no assunto tão esperado, os estados físicos da água. A água, ela pode ser encontrada no nosso ambiente em 3 estados físicos básicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E a gente tem aqui representando o sólido um gelinho, o líquido aqui uma gotinha de água. Sabe aquela gotinha lá quando a gente lava a mão, fecha a torneira e cai por último? É essa água. E o gasoso, que é a nuvem, que é formada por um processo de evaporação, logo depois por um processo de condensação, que a gente vai aprender. Aqui do lado, ó, a gente tem a fórmula molecular da água, H2O, não esqueçam, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Então, alguns exemplos simples sobre estados físicos da água. O sólido.
como eu já falei, o gelo, o líquido, a água que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente encontra nos mares, o gasoso, o vapor, quando a gente esquenta, coloca água para esquentar, para fazer um chá, para fazer um café. Então, esses são exemplos simples de estados físicos da água e a gente vê o quanto está presente no nosso dia a dia. Então, qual é a diferença entre sólido, líquido e gasoso? Primeiramente, começando pelo estado sólido, a água em estado sólido ela vai se encontrar mais organizada. As moléculas dela vão se movimentar de uma forma mais lenta. E tudo isso é influenciado pela temperatura, principalmente. Então, se a gente observar aqui, ó, essas bolinhas elas representam as moléculas da água. Então, aqui no estado sólido, elas estão bem organizadinhas e por elas estarem bem organizadinhas, elas não vão conseguir se movimentar muito. Então, aqui ó, dá para ver que a agitação dela, devido a essa organização, vai ser bem baixa, vai ser bem lenta, vai ser quase nada. Já no líquido, a gente vê um espaço entre elas e uma maior agitação, ó. Como a gente pode ver aqui nas bolinhas, nas moléculas, elas estão mais afastadas e com isso elas vão conseguir ter uma mobilidade melhor, elas vão conseguir se mexer mais que o sólido. Elas não vão estar tão organizadas como no estado sólido. Já aqui nesse estado gasoso, a gente vê o quanto está mais separado e, consequentemente, vai estar muito mais agitado. Então, olha aqui a diferença do gasoso para o líquido. Ele está bem mais afastado. Então, a agitação também vai ser bem maior. E isso é devido também ao aumento da temperatura. Então, aqui ó, a gente tem uma temperatura que vai aumentando, ó, sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Então, se a gente for comparar as moléculas de água com personagens. Essa personagem aqui, ela é a Momo. E olha só como ela está se movimentando. Ela está paradinha, só movimentando as mãos. Então, quem seria a água? Em que estado a água estaria se ela se movimentasse desse jeito? O sólido, não é mesmo? O sólido é que é organizado e se mexe lentamente. A agitação dele é muito pouco. Então, a Momo, essa personagem, ela representa muito do que seria a água em estado sólido. Agora vamos para o estado líquido. Esse daqui é o Kageyama. Se a gente vê, ó, Kageyama já está aqui querendo dar uns passinhos, ele já está mais animado para lá e para cá. Então, essa é a água em estado líquido. Então, aumentou a temperatura e aumentou também o ritmo, a agitação entre as moléculas. Agora vamos para o último. O último é a água em estado gasoso. E aqui a gente vê que não tem quem segure o estado gasoso, ele está muito agitado. Então, é bem diferente do primeiro, que é o estado sólido, que é tão organizadinho, tão quietinho. O estado gasoso, ele é totalmente, o contrário, o inverso.